Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre de Robo News. Fique conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo, até o final da live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E depois, na sequência, também iremos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho Robo News todos os dias. Hoje, dia 23 de agosto do ano de 2026. Vamos lá! Muito boa tarde. Hoje, dia 22 de agosto de 2026, horário 16 horas 50 minutos do sábado, 22 de agosto de 2026. Vamos então ao relatório. Vamos ao relatório, senhoras e senhores. Já está toda a situação vigente de procedimentos do sistema financeiro global que utilizou criptografias, criptomoedas, utilizou todo tipo de capital. E tudo isso levado ao branqueamento do dinheiro. Então você vê o Banco Ambrosiano do Vaticano, que o Banco Ambrosiano, ele foi cooptado pelo IOA, ou seja, o Banco do Vaticano. Então, o rombo deles foi de 1 bilhão e 900 milhões de dólares. O maior da época, de todos os tempos. E o sujeito fugiu e foi encontrado debaixo de uma ponte, pendurado pelo pescoço. Nunca teve os seus mandantes, mas se diz que foi a maçonaria, se diz que foi a máfia italiana e se diz que foi um procedimento interno. Do Estado do Vaticano. Estado significa: se este país é um Estado, você não pode interceder dentro dele ou fora dele. 4 ruas do conglomerado financeiro global que hoje detém as maiores fábricas de armamento bélico. Então, o rombo do Banco Master é superior a 1 bilhão de dólares. 1 bilhão e 900 milhões de dólares. É superior
O rombo do Banco Master está na faixa de quinquilhão. Aí todo mundo diz quinquilhão, sim, quinquilhão de reais. Tem que traduzir para as libras esterlinas, tem que traduzir para o euro, tem que traduzir para o dólar. Entenda. Quando você usa a nomenclatura de posicionamento da moeda, você fica orientado à notícia, mas ela não é divulgada pelo valor de face da moeda. É divulgado o volume. Mas pelas leis brasileiras, o volume ele recebe a moeda local, o real. Nunca é posicionado em dólar. Quando é posicionado em dólar, é referente a uma informação. Por exemplo, quanto ganha cada presidente do planeta, você chega ao Xi Jinping, que ele ganha 1.500 milhões de dólares. 1.500 milhões de dólares por mês. Entenderam? O Fachin ganha 50 milhões de dólares por mês. O Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. Você dirá, mas onde vai botar tanto dinheiro? De que forma? Tudo em ações de empresas chinesas. Ele colocou a administração da hermenêutica, da lei Louman do jurídico brasileiro, na mão do comitê chinês. Ele é maoísta. O Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma lobotomia, uma lavagem cerebral psicótica, em que ele é maoísta. Que ele falou uma frase que o Barroso interrompeu o Gilmar Mendes, que fez a frase, e o Barroso deu autoria ao Mao Tse-tung. E é a seguinte: não interessa a cor do gato sempre que pegue o rato. Não interessa se o gato é branco ou preto. Ele tem que pegar o rato. Entenderam? Então, vocês têm que entender que Maquiavel, os fins justificam os meios para obter um objetivo. As pessoas, o mundo está assim, o planeta está assim, mas chegou a um procedimento tão cruel, que hoje as pessoas estão morrendo a facada. A pior morte que tem é a facada. Você recebe várias perfurações, você sangra, e à medida que você vai sangrando, você passa a ter dores nevrálgicas. O teu cabelo quando pega dói, o dedo da tua unha quando pega dói, se alguém encosta o dedo na tua pele dói, porque é dores nevrálgicas, você está todo furado. Entendeu? Então entenda. O mundo está todo furado. Eles não têm credibilidade mais nenhuma em nenhum mandatário. Por isso que há uma resolução mundial de que não existe mais presidência da República, não existe mais primeiro-ministro, não existe mais comportamento de hierarquia ao cargo. Ou seja, você, funcionário público, você foi levado à presidência da República. De que forma? Por interstício da vaga do presidente eleito pelo voto. Ele se ausentou, o vice-presidente não estava, e o
o presidente da Câmara de Deputados também não estava. Então coube a Marco Aurélio Melo, presidente do Supremo Tribunal Federal, a ele presidir o interstício do maior roubo da época. Fernando Henrique Cardoso faliu o Brasil, quebrou o Brasil 5 vezes. 5 vezes o Brasil foi roubado. 5 vezes. Ele privatizou tudo. Ele pagou para dizer que estava privatizado, ou seja, o rombo dessa estatal era tão grande que ele pagou para que dessem que alguém tinha comprado. Então saiu mais caro privatizar, ou seja, botar tudo para privatizar essa falência. Ele fez isso 5 vezes. E o Marco Aurélio Melo assumiu. Estivemos na interdição pela primeira vez no Tribunal Penal Internacional. Nós fomos lá para ver como iriam resolver o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal, o Tribunal Penal Internacional, o Supremo Tribunal Mundial e o Tribunal Penal Internacional. Primeira vez estivemos lá. E quando chegamos, nós fizemos presente na Câmara de Deputados, na Câmara do Senado, na Presidência da República. E fomos para o Supremo Tribunal Federal. Lá nos identificamos interventor. Mas o senhor está intervindo, significa que o senhor vai tirar uma tarja e vai colocar, está interditado aqui, ninguém pode entrar. Não, não é assim, meu amigo. Nós somos adultos e procedemos conforme a bem da lei. Então, a bem da lei, nós estamos intervenção no corpo de todos os poderes, de todos os administrativos, jurídicos, em 27 estados, 5.070 municípios, em 125 países. Nós chegamos lá e a gente diz: a senhora é presidenta do Tribunal Penal Internacional, que decretou e procedeu a dar voz de prisão ao senhor Netanyahu, quando ele não é o país dele, não é, e o país com que ele é aliado também não é membro do Tribunal Penal Internacional, e também o litígio é um litígio que também não faz parte do Tribunal Penal Internacional, que é o genocídio de inocentes, flagrante, é guerra de loucos, guerra de terroristas, guerra de gente que vai com uma espingarda, vai com metralhadora para estuprar bebês, com o fuzil na mão, estuprando as crianças, os pais vendo, a mãe sendo estuprada, o pai sendo degolado, vendo a criança seu filho sendo estuprado e a mulher sendo estuprada, aberta da vagina até o pescoço. Entendem? E a criança é colocada dentro de um forno para assar. E a criança chorando. Entendem a atrocidade disto? Então você chega para essa senhora de origem oriental e o que ela te diz? Não tem argumento. Porque ela recebeu dinheiros. Como também recebeu dinheiros o promotor, outro funcionário público. Todos os funcionários públicos. Que cagam goma, que diz que vai te prender, que diz que vai te matar, que vai te torturar. Ele pode torturar, matar o povo comum, porque não tem ninguém que possa interceder, porque estão matando todos os dias, milhões, e continua matando, com as abelhadas, as canetadas, estão matando. Então, nós estamos aqui no combate. Então, esse sujeito que se faz chamar um pé de 36
37. E que o pé dele cresceu, está 42, 43. O sujeito que tinha 1,60 m, está com 1,70 m, 68. O sujeito pernóstico que já não sabe mais falar do Lula, ele já vai com os olhos verdes, ele já mostra o dedo que ele coloca a luva, ele tem uma luva, ele usa uma luva. Entendeu? Onde ele diz que tem câncer terminal, onde ele sai correndo feito uma bala. Escuta, eu não estou aqui para discutir o sexo dos anjos. Nós estamos em guerra atômica nuclear. Então, ele está sendo caçado neste momento, e o primeiro e segundo escalão. Não vai ter eleições porque não há possibilidade, porque tudo é uma zona. É um puteiro, é uma zona. Não tem como você entrar na zona e chegar e você ver uma moça e você diz, puta que eu pariu, que linda puta. Aí a moça, não, eu não sou puta, eu sou virgem. Ah, você é virgem, Aí o cara ainda duvida se é virgem. E aí comete estupro. Escuta, estamos num puteiro em que teu cu vai ser arrombado. Então você tem que se armar, se arma. Bota uma HK-47 na cintura, pistola. Entendeu? E não, quando você tirar, não é para mostrar nem para ameaçar. É para fazer alvo. Alvo! Entendeu? E vai continuar. Não para não. Entendeu? Deu para entender? Então vocês que são profissionais, que são o Comando Delta, são os Kraken e outras batalhões, pelotões, que trabalham na sua expertise. São bons de mira, bom de alvo. Sabem como dominar e dar fim dos terroristas. Nós estamos em guerra atômica nuclear. O país já era. Eles colocaram um fantoche assinando por assinatura robótica, estabeleceram centenas de milhões em impostos e agora só falta o golpe. E o golpe qual é? Substituir, porque está com o comitê chinês, estabelecer que a China vai pagar a dívida do Brasil e vai vir aqui centenas de trilhões, não, centenas de trilhões não, mas vamos dizer quinquilhões de yuan, moeda impressa, yuan chinesa, que vai circular substituindo a moeda real, dizendo que eles vão pagar a dívida do Brasil, vão fazer a administração, ou seja, o país já não é brasileiro, vai ter em circulação uma moeda fiduciária existente que estava no mercado chinês e que ele substituiu. Ele tirou toda a circulação do yuan na China, tomou tudo, todos os dólares, todas as moedas da China, ficou no poder dele. É uma perversidade. Crianças sendo estupradas, mortas. Entenda, eu não sei se você é feito de quê, se você... O que você tem no teu corpo que não te revolta, não te... Entendeu? Qual é a tua, meu cara? Qual é a tua, filho da puta? Qual é a tua, cara? Entendeu? Então, eu tô com 69, 69.
Entendeu, meu amigo? E aqui tem muita história, muita história. Mas eu estou no cargo. E quem fala é o cargo, não sou eu. Não vou falar de mim, porra. Entenderam? Nós estamos em guerra atômica nuclear. Você não pode inflamar, você tem que fazer exames de sangue para você não inflamar. Teu corpo não pode inflamar. Vocês deram essas abelhadas para as crianças. Então agora você tem que dar alimentação para que a criança não inflame. Porque senão ela vai ter uma trombose, senão ela vai ter um problema do cérebro, um derrame, ou no coração. Entendeu? Estamos lidando com monstros. Monstros! Então a ira já chegou. Te prepara, Moacir Bertolosso. Janja, te prepara. Primeiro e segundo escalão, te prepara. 38 ministros, se preparem, filhos da puta. Senadores, te prepara, filhos da puta. Partidos políticos, te prepara, filhos da puta. Estamos em interstício. Guerra atômica nuclear, seus filhos da puta. Entenderam? O outro está lendo o script dizendo que vai ter confronto. O suplente do Xi Jinping, o suplente do Putin, eles estão cagando e andando, para eles não é porra nenhuma, eles dizem que estão lendo o script, que estão representando, mas a ordem é dada, porra! Entenderam? Não é um filme. Conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF. Número 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone celular. 21 997420789. Não sei. E não me interessa, porque eu não estou aqui querendo saber da vida de ninguém. Eu estou todos os dias na guerra. Estou aqui. Estamos em guerra atômica nuclear. Vai haver, sim, bombardeio. Vai cair míssil, bomba. Os B-12 vão passar por aqui e vão jogar. Entendeu? Não tem outra. Então pega esse filho da puta. Peguem todos vocês e digam: tio Sam, entra aqui. Não é necessário, sai fora. Pega esse comodoro, esse brigadeiro e esse general e diz pra ele: some daqui porque a gente vai te engolir, filho da puta! Ah! Entendeu? Tá entendendo? Não é brincadeira, cara. Entende ou não? Viralize isto. Uma estrada de terra corta lavouras no centro-oeste brasileiro, cercada por colinas baixas até a linha do horizonte. Sob essa camada superficial de solo, repousa uma cratera de impacto com 40 quilômetros de diâmetro. Durante quase meio século, mapas geológicos trataram a elevação como uma dobra estrutural comum, sem identificar que as rochas profundas haviam sido fraturadas pelo choque de um corpo celeste. O que mais o território brasileiro esconde sob a sua aparente estabilidade geológica?
Ao longo dessa contagem de 50 anomalias, examinaremos desde uma falha no semiárido, que registrou dezenas de milhares de tremores, até uma gigantesca bacia de sal soterrada sob quilômetros de rocha no litoral. Durante gerações, o relevo do país foi descrito como uma vasta plataforma continental antiga, desgastada por intemperismo contínuo e sem eventos extremos. Essa interpretação fazia sentido prático. O Brasil situa-se inteiramente no interior da placa sul-americana, distante de margens ativas com vulcões ou colisões tectônicas destrutivas. No entanto, registros instrumentais e sondagens modernas revelaram fraturas profundas, bacias soterradas e estruturas preservadas que contradizem a ideia de monotonia geológica. Número 50. O Domo de Araguainha. Na divisa entre Mato Grosso e Goiás, o rio Araguaia corta uma estrutura perfeitamente circular de 40 quilômetros de diâmetro. Formada há 254 milhões de anos, na transição entre os períodos Permiano e Triássico, a cratera foi escavada pelo impacto de um asteroide contra a bacia do Paraná. O impacto ergueu um núcleo central de granito por 2.000 metros a partir do embasamento, expondo rochas com feições microscópicas de quartzo deformado por choque térmico e barométrico. Trata-se da maior estrutura de impacto comprovada da América do Sul. Número 49. O fluxo hídrico do rio Ramsar. Cerca de 4.000 metros abaixo do leito do rio Amazonas, corre um fluxo hidrogeológico de dimensões continentais. Identificado em 2011 por pesquisadores do Observatório Nacional, a partir de perfurações termais da Petrobras, o sistema drena água subterrânea por formações sedimentares porosas desde a região do Acre até a foz do Amazonas. Deslocando-se centímetros por hora através dos poros da rocha, esse aquífero profundo atua como um drena invisível que descarrega água salobra no Oceano Atlântico. Número 48. O predador fóssil da Bacia do Araripe. No sul do Ceará, as camadas de calcário laminado da Formação Santana preservam registros de um ecossistema marinho do Cretáceo Inferior, datado em 110 milhões de anos. Fósseis catalogados pelo Serviço Geológico do Brasil e universidades federais revelam peixes gigantes como Malsônia e pterossauros com mais de 5 metros de envergadura, preservados tridimensionalmente dentro de nódulos de carbonato de cálcio que retiveram até tecidos moles e estruturas musculares. Número 47. O pavimento estriado de Vitt-Marson. No município de Palmeira, no Paraná, uma superfície plana de arenito da formação Campo Mourão exibe sulcos paralelos esculpidos no substrato rochoso. Há 300 milhões de anos, durante a glaciação do supercontinente Gondwana no período Carbonífero, uma espessa geleira continental arrastou blocos de rocha dura sobre o fundo rochoso, gravando ranhuras polidas que registram a direção exata em que o gelo se movimentou através do sul do Brasil. Número 46. A barreira evaporítica do pré-sal. Sob o assoalho das bacias de Santos e Campos, a mais de 2.000 metros de lâmina d'água, jaz uma camada contínua de sal com espessura de até 2.500 metros. Depositada há 113 milhões de anos, durante a abertura do Oceano Atlântico Sul, essa rocha impermeável sela reservas de hidrocarboneto sob alta pressão e mantém o subsolo marinho isolado do contato direto com a água oceânica. Número 45. A bacia de subsidência do Pantanal. O Pantanal mato-grossense ocupa uma depressão tectônica ativa formada no período Quaternário. O peso dos sedimentos carreados dos planaltos circundantes e as lentas movimentações da crosta rebaixaram a planície, contendo o escoamento rápido do rio Paraguai. Com declividades inferiores a 2 centímetros por quilômetro em certos trechos, o solo argiloso força o espraiamento sazonal das águas por mais de 130 mil quilômetros quadrados. Número 44. As ressurgências kársticas da Serra da Bodoquena. Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, rios como o da Prata e o Formoso emergem com extraordinária transparência a partir de calcários dolomíticos do grupo Corumbá. A água da chuva infiltra-se por fraturas subterrâneas, dissolve o carbonato de cálcio das cavernas profundas e ressurge saturada de minerais. Ao encontrar a luz do dia, o excesso de cálcio precipita em forma de tufas calcárias, petrificando troncos e folhas no leito dos rios. Número 43. O relevo de Dolinas de Sete Lagoas.
No centro de Minas Gerais, a dissolução contínua do calcário do grupo Bambuí pela circulação de águas subterrâneas ácidas criou centenas de cavernas e depressões circulares no solo. Em áreas urbanizadas, o rebaixamento do lençol freático e o colapso do teto dessas cavidades kársticas geram abatimentos repentinos de terreno, onde porções da superfície são tragadas para dentro de condutos subterrâneos. Número 42. Os cânions de basalto de Aparados da Serra. Na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fendas verticais com paredões de até 700 metros de profundidade cortam o Planalto Meridional. O cânion do Itaimbezinho expõe dezenas de derrames sucessivos de lava da formação Serra Geral, acumulados há 130 milhões de anos. A erosão fluvial aproveitou as linhas de fratura tectônica do resfriamento do basalto para rasgar desfiladeiros estreitos na borda do Planalto. Número 41. A atividade sísmica da falha de Samambaia. No município de João Câmara, no Rio Grande do Norte, o embasamento cristalino abriga uma falha geológica de 27 quilômetros de comprimento oculta sob o solo. Entre 1986 e 1989, a reativação de tensões intraplaca na falha provocou mais de 50 mil abalos sísmicos, atingindo magnitude 5.1 na escala Richter e demonstrando que a crosta continental no Nordeste mantém tensões ativas em profundidade. Número 40. A linha divisória da província Borborema. No Nordeste Oriental, zonas de cisalhamento de escala continental cortam a Paraíba e Pernambuco de leste a oeste. O lineamento Patos e o lineamento Pernambuco dividem blocos crustais com histórias tectônicas completamente distintas, formados durante a orogênese brasiliana há mais de 550 milhões de anos. Ao cruzar essa fronteira estrutural invisível sob a Caatinga, a composição mineralógica das rochas, o lençol freático cristalino e a condutividade elétrica do subsolo mudam bruscamente. Número 39. O abrigo rochoso da Toca do Boqueirão da Pedra Furada. No Parque Nacional Serra da Capivara, no sul do Piauí, paredões monumentais de arenito e conglomerado formam abrigos sob rocha esculpidos pela erosão. Escavações conduzidas por arqueólogos brasileiros e franceses identificaram dezenas de camadas estratigráficas contendo vestígios de fogueiras e ferramentas de quartzo lapidadas. As datações por radiocarbono e luminescência atingem mais de 30 mil anos antes do presente, desafiando modelos consolidados sobre o povoamento das Américas. Número 38. A combustão do xisto na Bacia do Paraná. No município de São Mateus do Sul, no Paraná, folheiros pirobetuminosos da formação Irati, ricas em matéria orgânica fóssil depositada há 270 milhões de anos, guardam alto potencial térmico. Em frentes de lavra desativadas e fraturas naturais, onde o oxigênio penetra no horizonte rochoso rico em querogênio, reações exotérmicas espontâneas liberam calor contínuo e vapores sulfurosos diretamente através das fendas do terreno. Número 37. Os monólitos esferoidais de Pai Mateus. No município de Cabaceiras, no semiárido paraibano, mais de 100 blocos gigantescos de granito perfeitamente arredondados repousam sobre uma elevação rochosa exposta. Esses matações, alguns pesando dezenas de toneladas, formaram-se no subsolo profundo por intemperismo químico esferoidal ao longo de milhões de anos, quando a água desgastou as fraturas do Plutão granítico antes que a erosão removesse o solo circundante. Número 36. O gás natural do Vale do Parnaíba. No Maranhão, a centenas de metros abaixo de pastagens e cerrados, arenitos da bacia do Parnaíba acumularam reservas volumosas de metano lacradas por soleiras de basalto magmático intrusivo. Em certos pontos de fratura, a pressão do fluido expulsa gás natural através de fontes termais, fenômeno que moradores locais utilizavam historicamente para acender chamas perpétuas na superfície da água, sem necessidade de bombeamento artificial. Número 35. A reversão do rio Amazonas primitivo. Há dezenas de milhões de anos, o sistema de drenagem da Amazônia corria para o Oceano Pacífico. O soerguimento da Cordilheira dos Andes, decorrente da subducção da placa de Nazca sob a placa sul-americana, bloqueou o escoamento para o oeste e formou o gigantesco Lago Pebas. O acúmulo de sedimentos e o transbordamento para o leste romperam o arco de Puros, revertendo completamente o sentido do rio em direção ao Atlântico. Número 34. O abismo inundado da Gruta do Lago Azul.
No Planalto da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, uma fratura de quase 100 metros no calcário conduz a um lago subterrâneo com mais de 80 metros de profundidade. Durante a estiagem, paleontólogos e mergulhadores localizaram no fundo submerso da caverna fósseis de mamíferos extintos da megafauna do Pleistoceno, como preguiças gigantes e tigres dente de sabre, preservados em água alcalina imóvel. Número 33. Os salões de calcita da Gruta da Lapinha. Em Lagoa Santa, Minas Gerais, uma rede de galerias subterrâneas escavada no calcário neoproterozoico do grupo Bambuí preserva espessas colunas e cortinas de estalactites. Foi nessa mesma matriz calcária que o naturalista Peter Lund catalogou no século XIX os primeiros fósseis humanos articulados com ossadas de animais extintos, demonstrando a coexistência humana com a fauna fóssil no território brasileiro. Número 32. A jazida fossilífera do Crato. Na base da Chapada do Araripe, folhelhos e calcários com estratificação milimétrica retêm centenas de espécies de insetos, plantas com flores primitivas e anfíbios com tecidos celulares intactos. Há 115 milhões de anos, águas hipersalinas e anóxicas no fundo de uma laguna impediram a proliferação bacteriana, selando carapaças de insetos e nervuras de folhas em detalhes microscópicos. Número 31. A oscilação das lagoas costeiras dos lençóis maranhenses. No litoral norte do Maranhão, um campo de dunas móveis cobre 155 mil hectares sobre uma camada de arenito impermeável. Durante o primeiro semestre, chuvas equatoriais elevam o nível do lençol freático acima da superfície das depressões entre as dunas, criando milhares de lagoas pluviais de até 3 metros de profundidade, que evaporam gradualmente na estação seca. Como essas transformações geológicas extremas continuam a remodelar ativamente a superfície e a vegetação dos biomas brasileiros. Número 30. As veredas e turfeiras da Serra do Espinhaço. Nos planaltos de altitude de Minas Gerais e da Bahia, depósitos de turfa acumulados em depressões de quartzito funcionam como reguladores hidrológicos vitais para as cabeceiras dos rios São Francisco e Jequitinhonha. Análises de carbono 14 e testemunhos de sondagem da Universidade Federal de Minas Gerais revelaram horizontes orgânicos com mais de 20 mil anos de deposição contínua, preservando pólens que registram oscilações climáticas desde o último máximo glacial. Número 29. Os campos de paleodunas do Médio São Francisco. Na margem esquerda do Rio São Francisco, na Bahia, estende-se um complexo de dunas inativas que cobre mais de 7.000 km². Identificado em levantamentos de sensoriamento remoto e datação por luminescência opticamente estimulada, o campo testemunha períodos de aridez severa durante o Quaternário tardio, quando ventos intensos retrabalharam sedimentos aluviais antes que a vegetação de caatinga fixasse as areias. Número 28. O Pico da Neblina e a Crista do Imeri. No extremo norte do Amazonas, próximo à fronteira com a Venezuela, o ponto culminante do relevo brasileiro atinge 2.995 metros de altitude. Composto por quartzitos resistentes do grupo Roraima, o maciço foi medido com precisão na década de 1960 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e recalculado em 2016 por meio de receptores de posicionamento por satélite de alta precisão. Número 27. A Montanha de Estéril de Mariana. No quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, décadas de extração contínua de minério de ferro reconfiguraram a topografia regional. Pilhas de estéril compactado e bacias de contenção de rejeitos alteraram o perfil das serras e vales fluviais, exigindo monitoramento geotécnico contínuo por meio de radares de interferometria satelital e piezômetros para acompanhar a estabilidade de estruturas que rivalizam em volume com morros naturais. Número 26. A ictiofauna relicta do Rio São Francisco. A bacia hidrográfica do São Francisco abriga espécies endêmicas de peixes e moluscos cuja evolução esteve diretamente vinculada ao isolamento do vale após o soerguimento das serras marginais. Amostragens de DNA ambiental e inventários taxonômicos identificaram linhagens genéticas ancestrais que resistiram às sucessivas fases de dessecação do semiárido ao longo de centenas de milhares de anos em refúgios ripários profundos.
Número 25. Os arcos rochosos de 7 cidades. No norte do Piauí, blocos monumentais de arenito da formação Cabeças, depositados no período devoniano, foram esculpidos ao longo de fraturas verticais por processos de esfoliação e intemperismo químico. As formas resultantes criaram corredores retilíneos, muralhas e janelas naturais na rocha que foram aproveitadas por grupos humanos pré-históricos para gravar pinturas rupestres em óxido de ferro. Número 24. O divisor hidrográfico do Planalto Central. Em Goiás e no Distrito Federal, uma elevação suave e quase imperceptível na topografia divide as águas de 3 das maiores bacias hidrográficas sul-americanas, a Amazônica para o norte, a do Tocantins-Araguaia e a Platina para o sul. Uma gota de chuva precipitada sobre esse planalto a mais de 1.000 metros de altitude pode alcançar a Foz Amazônica ou a Bacia do Prata, dependendo de qual vertente de latossolo ela percorre. Número 23. A recuperação da Foz do Rio Doce. Após o rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015, cerca de 39 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro desceram o canal do Rio Doce até o litoral de Linhares, no Espírito Santo. Amostragens de sedimentos e levantamentos batimétricos realizados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e universidades documentaram a deposição da pluma de ferro no assoalho marinho, monitorando a dinâmica de dispersão costeira. Número 22. A turfeira de montanha do Parque Nacional do Itatiaia. Na Serra da Mantiqueira, a mais de 2.400 metros de altitude, depressões sobre o maciço alcalino de nefelina-cienito acumulam espessos tapetes de musgo esfagnum. A água acumulada mantém-se com temperatura constantemente baixa e pH ácido, preservando camadas de matéria vegetal indecomposta que servem como arquivos paleoambientais para estudos palinológicos da transição do Pleistoceno para o Holoceno. Número 21. A Restinga de Marambaia e o Cordão Litorâneo Fluminense. No litoral do Rio de Janeiro, uma barra de areia com mais de 40 quilômetros de extensão isola a baía de Sepetiba do mar aberto. Testemunhos sedimentares e datações radiométricas indicam que esse cordão arenoso se formou nos últimos 5.000 anos pela ação combinada de correntes de deriva litorânea e oscilações do nível do mar durante o Holoceno, criando restingas fixadas por vegetação adaptada à salinidade. De que maneira as técnicas instrumentais revelaram as riquezas e os registros ocultos sob o manto sedimentar mais profundo do subsolo? Número 20. Os recifes de corais fósseis da formação Pirabas. No litoral do Pará, penhascos expostos à maré revelam bancos de calcário cinzento depositados no início do Mioceno, há 20 milhões de anos. As sondagens e lâminas petrográficas catalogadas pelo Museu Paraense Emílio Goeldi comprovam que o litoral norte brasileiro foi coberto por um mar raso e quente, onde corais escleractíneos e moluscos tropicais prosperavam antes do recuo eustático definitivo e do aporte de sedimentos do rio Amazonas. Número 19. Os desfiladeiros de arenito do Parque Estadual de Vila Velha. No município de Ponta Grossa, no Paraná, paredões e colunas de arenito da formação Furnas elevam-se a mais de 30 metros de altura. Depositadas em ambiente flúvio-deltaico no período devoniano, as rochas foram expostas por soerguimento heterogenético e desgastadas pela drenagem superficial ao longo de falhas verticais, originando feições ruiniformes e poços cársticos profundos conhecidos como furnas. Número 18. A anomalia magmática do Alto de Paranaíba. Na transição entre Minas Gerais e Goiás, uma cadeia de intrusões alcalinas e chaminés de kimberlito perfurou a crosta no Cretáceo Superior. Levantamentos magnetométricos e gravimétricos do Serviço Geológico do Brasil identificaram corpos ígneos profundos associados à passagem da placa sul-americana sobre uma pluma mantélica, concentrando depósitos maciços de fosfato, titânio e terras raras em municípios como Tapira e Catalão. Número 17. Os blocos colapsados da Serra dos Carajás. No sudeste do Pará, cristas de formação ferrífera bandada, conhecidas como jaspilitos, foram fraturadas por processos tectônicos e intemperismo químico profundo.
O colapso gravitacional de blocos de hematita pura ao longo de milhões de anos formou brechas lateríticas que deram origem a cavernas em rocha de ferro, estruturas monitoradas por espeleólogos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para conciliar conservação e mineração. Número 16. A reserva confinada do Sistema Aquífero Guarani. Estendendo-se por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados através do centro-sul brasileiro, esse pacote de arenitos eólicos das formações Botucatu e Piramboia armazena aproximadamente 30 mil quilômetros cúbicos de água doce. Soterrado por centenas de metros de derrames basálticos impermeáveis da formação Serra Geral, o aquífero mantém poços artesianos sob forte pressão estática, fornecendo água naturalmente filtrada e protegida de contaminantes. Número 15. Os depósitos hidrotermais de Caldas Novas. No sul de Goiás, a infiltração profunda de água pluvial através de fraturas em quartzitos atinge profundidades superiores a 2.000 metros. Sob a ação do gradiente geotérmico da crosta, a água é aquecida a mais de 50 graus Celsius e retorna à superfície sob pressão hidrostática por falhas tectônicas, abastecendo um parque termal monitorado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, quanto ao balanço de recarga. Número 14. O Vale Epigenético do Rio São Francisco, em Sobradinho. Antes do fechamento da barragem hidrelétrica em 1979, o Médio São Francisco corria em um vale estreito escavado diretamente no embasamento cristalino pré-cambriano. A drenagem sobreposta adaptou-se a fraturas antigas da crosta, esculpindo canais profundos que aceleravam o fluxo hídrico e que hoje permanecem afogados sob um reservatório de 4.200 km². Número 13. O gargalo estrutural do Estreito de Óbidos. No Baixo Amazonas, o rio Amazonas afunila-se entre margens rochosas consolidadas da bacia sedimentar amazônica, reduzindo sua largura para menos de 2 quilômetros. Esse estrangulamento físico força o canal a aprofundar-se por mais de 60 metros abaixo do nível do mar, gerando velocidades de correnteza que ultrapassam 2,5 metros por segundo e constituindo o principal ponto de medição de vazão hidrológica do continente. Número 12. As salmouras fósseis de Mossoró. No litoral semiárido do Rio Grande do Norte, a formação Açu armazena águas subterrâneas de alta salinidade em arenitos do Cretáceo. A evaporação solar acelerada e a circulação de fluidos em falhas marginais permitiram o estabelecimento do maior polo salineiro do país, onde a extração industrial aproveita a impermeabilidade das planícies de maré e o vento constante para produzir mais de 90% do sal marinho nacional. Número 11. O divisor de águas da bacia hidrográfica do Paranapanema. No Planalto Paulista, cabeceiras do rio Paranapanema nascem a menos de 100 quilômetros do Oceano Atlântico, na encosta ocidental da Serra de Paranapiacaba. Em vez de correrem para o mar próximo, as águas seguem para o interior em direção ao oeste, percorrendo mais de 900 quilômetros até desaguar no rio Paraná, consequência do soerguimento tectônico que inclinou o Planalto para o poente. Quais são as 10 estruturas e transformações geográficas mais extremas e determinantes de todo o território brasileiro? Número 10. Os geoglifos e aterros geométricos do Acre. No sudoeste da Amazônia, mais de 500 estruturas de terra em formatos circulares, quadrados e octogonais foram escavadas no solo argiloso entre os anos 200 a.C. e 1200 da nossa era. Levantamentos com varredura a laser do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e escavações arqueológicas demonstraram que sociedades densas manejaram o relevo e a composição florestal séculos antes da colonização, desmontando a premissa de floresta intocada. Número 9. Os campos de Murundus do Planalto Central. No bioma cerrado, milhares de elevações circulares de terra, com até 2 metros de altura, pontilham áreas periodicamente inundáveis. O microrrelevo é construído pela atividade contínua de cupins ao longo de séculos, criando pequenas ilhas de drenagem onde árvores conseguem se fixar em meio a solos hidromórficos saturados de água.
Número 8. O Paleocanal submerso da Bacia de Santos. No talude continental da região sudeste, levantamentos sísmicos de reflexão profunda, conduzidos para a exploração petrolífera, identificaram cânions submarinos com mais de 1.000 metros de desnível, esculpidos durante fases em que o mar recuou mais de 120 metros no Pleistoceno, conectando antigos deltas fluviais diretamente ao assoalho oceânico profundo. Número 7. A falha tectônica de Sobral. Cortando o estado do Ceará por centenas de quilômetros na direção nordeste-sudoeste, a zona de cisalhamento transbrasiliana preserva fraturas no embasamento cristalino neoproterozoico. A acomodação contínua de tensões compressivas intraplaca ao longo dessa linha de fraqueza geológica produz microsismos regulares que são monitorados pela rede sismográfica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Número 6. O monólito costeiro do Pão de Açúcar. Na entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, morros em forma de pão de açúcar de gneiss facoidal erguem-se a quase 400 metros diretamente do mar. Formados há cerca de 560 milhões de anos na orogênese brasiliana, os maciços foram moldados por intemperismo químico profundo em clima tropical úmido e pela remoção sucessiva de camadas rochosas fraturadas por descompressão mecânica. Número 5. A anomalia hidrotermal de Caldas da Imperatriz. No leste de Santa Catarina, fontes minerais emergem de falhas profundas no granito da formação Pedras Grandes, com temperaturas que atingem quase 40 graus Celsius. O aquecimento ocorre por circulação profunda da água pluvial através de zonas de cisalhamento, onde o gradiente térmico da crosta eleva a temperatura do fluido antes de sua ascensão rápida para a superfície. Número 4. O Complexo de Terra Preta Arqueológica de Santarém. Na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, no Pará, horizontes de solo escuro e fértil contêm carvão vegetal moído, fragmentos de cerâmica e matéria orgânica acumulados por populações indígenas ao longo de milênios. Pesquisas do Museu Paraense Emílio Goeldi comprovam que essa fertilidade permanente foi gerada por manejo pedológico intencional, retendo nutrientes em solos tropicais naturalmente lixiviados. Número 3. As cavernas de quartzo da Gruta do Centenário. No município de Mariana, em Minas Gerais, a Serra do Caraça abriga a mais profunda caverna do mundo escavada em quartzito puro, atingindo 480 metros de desnível. Diferente das cavernas convencionais de calcário, essas galerias foram abertas por dissolução extremamente lenta da sílica pela água subterrânea sob altas pressões e fraturamento tectônico ao longo de dezenas de milhões de anos. Número 2. O depósito de nióbio do Complexo Alcalino de Araxá. No sudoeste de Minas Gerais, uma chaminé vulcânica erodida do Cretáceo concentra mais de 70% das reservas conhecidas de nióbio do planeta. O intemperismo tropical profundo sobre rochas carbonatíticas decompostas concentrou minerais como o pirocloro em uma camada superficial de solo residual, hoje lavrada a céu aberto sem necessidade de mineração subterrânea profunda. Número 1. As paleotocas gigantes de Novo Hamburgo. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, túneis subterrâneos escavados em arenito e basalto estendem-se por centenas de metros com diâmetros superiores a 2 metros. Identificadas e mapeadas por geólogos e paleontólogos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as galerias exibem marcas de garras petrificadas nas paredes, comprovando que foram escavadas pela megafauna extinta, de preguiças e tatus gigantes durante o Pleistoceno, constituindo fósseis de comportamento preservados diretamente no substrato rochoso. O que manteve essas dezenas de anomalias ocultas por tanto tempo não foi a ausência de sinais físicos no terreno, mas a premissa de que uma plataforma continental antiga era uniforme demais para abrigar eventos extremos. As sondagens de alta resolução e os modelos geofísicos continuam revelando falhas e estruturas sob as bacias sedimentares, mostrando que a estabilidade do território é apenas aparente. O mapa oficial parece concluído, mas o subsolo sobre o qual caminhamos permanece em transformação contínua. Qual dessas anomalias geológicas no seu estado mais chamou sua atenção? Deixe sua observação nos comentários e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas investigações do nosso território. Olá, Brasil!
Agora acaba de chegar a pior notícia possível para Luiz Inácio Lula da Silva e todos seus aliados em Brasília. Ele não esperava que isso pudesse acontecer. O petista acaba de receber, logo nas primeiras horas do dia, a pior informação, vinda diretamente do exército americano. Informações que trazem agora que caças americanos, a Força Delta e a CIA, a inteligência americana, já estariam em território brasileiro nas últimas horas. Inclusive, o relato sobre um confronto que teria acontecido na fronteira. Se fala ainda de dezenas de mortes de operários das facções criminosas ali na Colômbia, ali na fronteira com o Brasil. Inicialmente, as mortes seriam atrelados ao Comando Vermelho e ao PCC. O presidente da República está desesperado. Ele já havia pedido a José Múcio para colocar o exército brasileiro em alerta. Porém, José Múcio, o ministro da Defesa, deixou claro que não tem frota, não tem equipamento para bater de frente com os Estados Unidos e deixaria o portão aberto para entrada de tropas americanas. Já um dossiê elaborado pela CIA está nas mãos de Trump e esse foi o desfecho de tudo. Aliás, em falar em Nicolás Maduro delatou Luiz Inácio Lula da Silva e todo o Foro de São Paulo. Todos os detalhes agora para você, mas eu peço por favor, por gentileza, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like e comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Uma frota de bombardeiros nucleares foi enviada com a ajuda do Chile e da Argentina, ambos governos de direita rivais ao Lula. A ação teria como objetivo mostrar quem está mandando no pedaço, e os caças da Argentina e do Chile participaram da operação, que ocorreu em segredo na última terça-feira. A missão, que até então seria apenas um treinamento, foi interrompida por questões operacionais, mas o Pentágono afirmou que não desistiu da ideia. O sobrevoo se dá na região a oeste do Brasil. E o objetivo é puramente mostrar força, e podemos afirmar isso devido ao tipo de equipamento utilizado. Sabemos que tem uma ação de combate aos narcoterroristas em andamento, mas esses aviões não se enquadram nessa batalha. Não seria o equipamento adequado para isso. Também não seria caso o objetivo fosse treinar a tentativa de controlar a passagem do Atlântico para o Pacífico pelo Sul. Esse não seria o avião adequado. E se o Lula está com medo de ser preso, ele deveria ficar tranquilo. Um B-52H não seria o equipamento utilizado para pegá-lo. E também é improvável que uma chegada a Brasília se desse do oeste para o leste. Seria... É isso mesmo, pessoal. O desespero está tomando conta da sede do PT, porque, segundo informações, tropas, caças americanos B-35 já estão na fronteira do Brasil. E Lula não é somente ele o alvo. Alexandre de Moraes também, porque Alexandre de Moraes prendeu Felipe Martins com uma prova fraudada, isso mesmo, e a justiça americana acaba de revelar tudo. Finalmente teremos acesso aos nomes de quem fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. O juiz americano tirou o sigilo do processo e determinou que o governo americano forneça a nós, defesa do Felipe Martins, os nomes
de quem participou dessa fraude. É assim que o juiz chama. O juiz diz que o documento que deu causa à prisão do Felipe no Brasil é um documento falso. O juiz disse expressamente na decisão que não foi um mero erro. Então, para quem estava dizendo que era um mero erro ter constado o nome do Felipe Martins, a própria justiça americana disse: não foi erro, foi uma falsidade, inclusive culpou o governo americano por essa falsidade, o que vai gerar indenização, inclusive, ao Felipe Martins. O juiz americano disse que o Felipe sofreu danos terríveis. É o termo que o juiz usa para dizer que o Felipe foi vítima de uma armação. E daí o juiz diz assim, que forneça à defesa os nomes que ele, juiz, já tem, para que o Estado americano forneça para nós os nomes, onde quer que essas pessoas estejam. Pode ser que essas pessoas nem estejam em território americano. E eu já adianto para vocês, são mais de 4 nomes e nos próximos dias nós teremos finalmente acesso a esses nomes. O processo está chegando ao fim, a justiça americana reconheceu que o Felipe foi vítima de uma fraude, que não foi um mero erro não, que foi um documento falseado, fraudaram a entrada do Felipe Martins em território americano e agora a justiça disse que todos que participaram disso serão responsabilizados e nós teremos nos próximos dias os nomes dessas pessoas e, obviamente, eu não vou poupar o nome de ninguém porque agora o processo está público. Até hoje esse processo nos Estados Unidos estava em sigilo. Agora o juiz derrubou o sigilo e eu vou mostrar para vocês tudo. Eu vou contar para o Brasil, eu vou expor todo esse processo para o Brasil e os nomes de todos que participaram dessa fraude que colocou Felipe Martins inocentemente atrás das grades. Eu não vou poupar ninguém. O Brasil... É isso mesmo, pessoal. Ninguém vai ser poupado. E mais, este relatório já está nas mãos de Donald Trump. Donald Trump sabe quem cometeu crime federal, isso mesmo. Adulterar documento, passaporte, entrada nos Estados Unidos é um crime federal e a casa dos corruptos caíram. Lula até que tentou ligar para Donald Trump nesses dias, porém foi amassado por Donald Trump, foi escorraçado por Donald Trump, que colocou o petista em seu devido lugar. Lula ligou para tentar reverter a ação que colocou o PCC e Comando Vermelho como organizações narcoterroristas internacionais. É Lula tentando defender a unha e dente os criminosos, enquanto o povo brasileiro passa fome. Este é o governo Lula. Por isso, agora em outubro, precisamos usar a nossa força. E qual é a nossa força? O voto. Tirar de uma vez por toda esta quadrilha da presidência. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, eu quero fazer no nome do Senhor Jesus Cristo, um convite sensacional. Eu quero convidar a todos os amigos e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E quando visitar, vocês poderão observar que no topo tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. E descendo, vocês poderão observar também que existem vários links de correspondente com produtos do Mercado Livre, da Shopee, e também um curso de mestre de obras da Udemy.
Hoje, dia 23 de agosto do ano de 2026. Até a próxima edição. Por gentileza, por favor, meus amigos e amigas, eu quero aqui pedir, no nome de Jesus, é claro, né? E por favor, seu like, por favor, seja um inscrito do canal, certo? Para todos vocês que ainda, por exemplo, vocês que ainda não fizeram ainda a inscrição, que faça no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um inscrito no canal. Até a próxima edição.